Muito bem, meus amigos, estamos aqui para o nosso veredito de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, terceiro filme da série do Harry Potter em Ser Harry Potter. Estamos aqui com a Bia, editora do Omelete, e também o Caco do Caldeirão Furado. Bem-vindos, galera. Vamos fazer aqui os nossos pareceres aqui do terceiro filme da série, certo? Isso aí. Estreando no Omelete TV, hein, Caco? Estreando, primeira vez aí. Ó, bem-vindo. Temos aqui, então, a opinião do especialista aqui no universo mágico. Você acredita que o universo mágico é o Harry Potter sem Harry Potter, ou você já aceitou que o universo mágico pode se expandir para muitas orientações? Não, a história do mundo bruxo é além de Harry Potter. Harry Potter é um arco da história, o universo bruxo é grande demais. É isso aí, muito bem, categórico. E você, Beatriz, você acha também que pode ser sem Harry Potter? O que você acha da série nova? Também acho, mas assim, eu confesso que porque eu cresci lendo Harry Potter, né? Eu cresci vendo essa expansão aí do mundo bruxo, então eu tenho ali um fraco no coração. Olha, eu acho que os dois filmes anteriores, eles chegaram meio baleados aí, porque o primeiro, aquele impacto, né? Você tá acompanhando uma história sem o arco principal, sem o arco que a gente conhece, é que nem você tá acompanhando Star Wars sem os Skywalkers. E aí no segundo filme ele já vem muito baqueado também por conta das falas da J.K. Rowling, e aí o filme ele já não é tão bom assim, então a expectativa para o terceiro eu acho que estava mais dosada. Qual que era a expectativa de vocês? Assim, como eu sou muito fã do universo bruxo, a minha expectativa é sempre lá em cima. Eu sempre fico esperando pelo melhor que a franquia pode fazer, sabe? Eu, diferente do que assim, muitos acharam, curti bastante o segundo filme, apesar da bagunça ali, da galera achar confuso e tal. Como eu sou muito inserido no universo, pra mim não ficou nada confuso ali, sabe? Mas a minha expectativa pro terceiro filme tava alta, principalmente porque ele foi adiado uma vez por mudança de roteiro, depois pandemia e, pô... Aí eu falei, cara, não vai chegar nunca, mas aí finalmente faltava, 900 dias e agora já falta pouquíssimos pra estrear. Então, tava alta a expectativa e é isso. Minha expectativa estava bem controlada, assim, porque eu não gostei dos Crimes de Grindelwald, né, o segundo filme, porque eu achei que era um filme muito com cara de filme do meio, que ele não vai para lugar nenhum, né, achei um pouco mais arrastado do que devia. Aí eu falei, sei não, né, e ainda tem vão ser 5 filmes ao todo, então eu fiquei com medo, mas... Cara, eu acho que esse filme novo, ele também tem cara de filme do meio, eu senti um pouco isso assim, parece que é um intervalo. Antes do Dumbledore ele meio se posicionar, que é o que espera, já que ele virou protagonista desses filmes novos, a gente espera que ele se posicione de um jeito mais ostensivo e tal, então eu acho que tem muito cara de filme do meio por conta disso, mas pô, pra mim ele me pareceu muito mais satisfatório que o anterior, assim. O anterior era um filme feito com nota de rodapé da família Lestrange, personagens que a gente já conhece da outra saga e tal, e aí, putz, aí o filme parecia muito despropositado pra mim. Não sei se faz sentido isso pra vocês, mas o filme anterior, ele, sei lá, era um não filme, assim, sabe? Já esse não, esse eu acho que ele tem mais cara de filme mesmo, assim. Sim, tem uma história com começo, meio e fim, né? Você sente que a história vai pra um lugar. Eu também senti ele mais amarrado nesse sentido, porque realmente no outro filme ficou a Lestrange, ficou meio jogado tudo isso, as conexões familiares. Agora não, esse tem uma linha narrativa coerente, né? Coesa. Eu achei também. Eu acho que o maior erro do filme anterior foi, na verdade, inserir muita coisa e não ter tempo de desenvolver ali durante o filme. E aí a galera acaba ficando perdida, né? Porque o filme ele precisava ali explicar tudo, colocar um contexto em tudo. Mas a história em si, principal ali, que é o Credence buscando a identidade e o Grindelwald manipulando tudo para trazer ele para perto por conta da visão, show. O Dumbledore ele quer impedir o Grindelwald, mas ele não pode, e aí a gente descobre depois que tem um outro motivo ali, além do que os livros nos contam, né, que não era só medo de enfrentar ele por conta da verdade de quem matou a irmã e tal, mas sim porque tinha um pacto de sangue, então mostra o porquê que ele precisa agir por terceiros, né, ele precisa manipular as coisas ali como um jogo, um tabuleiro de xadrez para chegar no checkmate. E aí, pra mim é só a única coisa ruinzinha do segundo filme é ter muita história para desenvolver e não ter tempo para isso acontecer. Mas em si, assim, num geral, eu gosto bastante. Eu acho que é bem legal. Eu acho que o terceiro ele é um pouco mais focado nessa coisa dos arcos.
Porque é muito complicado isso, né? Você meio que está assumindo que os dois protagonistas, que deveriam ser os protagonistas desses filmes, eles têm um papel muito funcional e muito secundário, que é o Newt Scamander e o Credence. Né? São personagens ali que eles deveriam tipo, meio que ocupar um lugar de protagonista, porque as atenções estão todas voltadas para eles, mas a história não é deles, é a história do Grindelwald e do Dumbledore. Então fica essa coisa do pacto de sangue, falar, a gente não pode interferir e tal. E aí parece que a história vai ser contada por outros caminhos, e putz, pra mim é meio complicado, eu tenho dificuldade de entrar na série nova, porque parece que ela foi mal projetada, assim. O Newt Scamander não é o protagonista de verdade, e ele não tem agência sobre o próprio destino, então é sempre aquela coisa da missão da semana. Tipo, o Dumbledore chega pra ele, fala, puta, muito obrigado que você cumpriu de novo com as coisas que eu te falei e tal. E ele, não, cara, Dumbledore, tamo junto, o que você disser eu faço e tal. E tipo, e a história não é a dele de verdade, entendeu? Então eu acho muito difícil de entrar nos filmes por conta disso. Agora, nesse terceiro eu já achei que tem uma acomodação melhor ali, porque tem todo o lance da Segunda Guerra Mundial, essa preparação do nazifascismo, que eles fazem uma metáfora ali e tal. Isso eu já achei mais interessante porque me pareceu um filme muito sombrio, muito melancólico, parecido com Relíquias da Morte, assim. Sim. E isso eu acho que já é um pouco mais interessante, já que a gente não vai ter a história do Newt Scamander, entendeu? Tipo, já que é uma outra história e tudo, sabe? Tudo bem que seja uma coisa funcional ali, então agora, tipo, meio que comecei a prestar atenção em outras coisas que podem ser interessantes. Tipo, pra mim o visual, essa coisa de ser muito sombria e de ser meio, tipo, uma leitura política de uma época ali, através da magia e tal, eu achei isso mais legal, na verdade. Eu gostei muito dessa carga política do filme também, porque realmente é isso, ele faz essa alegoria, né, do nazifascismo, né, a ascensão de Hitler, tem toda, né, porque o Grindelwald estava preso também, ele tem os planos, né, de dominar o mundo, veja bem, né, isso aconteceu na nossa história. E eu acho que o filme usa muito bem as imagens, né, as cenas, eles entrando ali no Ministério da Magia alemão, que tem aqueles cartazes grandes, né, pendurados, toda essa parte gráfica das referências. E eles também tentam, às vezes, posicionar o filme como um filme meio de espionagem, né? A Lely, que é a personagem nova que eu gostei bastante, ela entrando ali no ministério, naqueles jantares, tentando ali entender qual vai ser o próximo passo do Grindelwald. Eu achei interessante, eu achei que deu uma nova cara para a franquia. Eu achei interessante porque parece uma coisa muito sombria, assim, você está meio que contando uma história da Gestapo, que é a política nazista, mas através de uns bruxos que ficam de sobretudo e chapéu o tempo inteiro, tem os jantares, como você falou, tem essa coisa de ficar perseguindo na rua e tal, então, tipo, é um filme que, embora seja um filme de fantasia, ele tem uma cara diferente, assim, ele tem uma cara mais de uma coisa sisuda e pesada, que eu achei bem interessante, assim, como é resolvido visualmente também. Sim, é interessante esses paralelos que acontecem, porque eles mostram que os bruxos são tão problemáticos quanto os trouxas, nessa questão de aceitação, de pureza, de supremacia. Então ver que isso rola também no mundo bruxo e tem pessoas ali tentando resolver, pessoas que estão contra aquilo, é interessante. Traz uma coisa de... você identifica isso, você fala, pô, isso aconteceu na nossa história também. Não foge, tipo, sei lá, é uma vibe meio X-Men com Magneto ali, que se passa na época também. É muito interessante e deixa o cenário mais sombrio. No segundo, a gente teve uma preparação disso, né? O Grindelwald usando visão da Segunda Guerra Mundial para manipular a galera, falando, é isso que os trouxas vão fazer, a gente tem que lutar contra isso. Quando, na verdade, ele só quer mesmo ali escravizar a galera e eliminar a maioria, enfim. Então, eu gosto muito desse peso que vai para a história, porque apesar de Harry Potter ter muito isso, com o lance do Voldemort com supremacia e tal, ainda assim, nos filmes não é tão pesado, né? Nos livros é um pouco mais, a galera que leu sente um pouco mais, mas nos filmes não é tão pesado. Só que agora, com Os Segredos de Dumbledore, isso ficou mais evidente. Então, traz essa carga e acho que deixou, assim, foi uma coisa que estava faltando no filme que agora chegou e foi incrível. Eu senti essa carga também, e às vezes eu reclamo que eu acho os filmes hoje em dia muito cinzas e essa coisa muito pós Christopher Nolan, assim, sabe? Tipo, os filmes e pós Zack Snyder também. Só que nesse contexto de Harry Potter, e eles falando sobre nazifascismo, as ruas de Berlim, sabe? Essa coisa, como você falou, da iconografia nazista e tal, pô, eu achei que isso tem mais a ver. Inclusive tem um embate do Dumbledore com o Credence na rua, que é uma das poucas cenas de ação do filme, que ele é todo resolvido visualmente com umas coisas assim, tipo,
escombros, aquela coisa cinza, o asfalto, as coisas na rua. Então, sabe, me parece mais visualmente mais consistente, até mais corajoso, assim. Tipo, é um filme de 2 horas e tralalá que tem muito pouca cena de ação. É muito mais um lance de ambientação mesmo, de uma atmosfera. E aí eu achei interessante, é como se eles fizessem um filme mais ousado dentro dessa coisa que dá para fazer de Animais Fantásticos, de filme para a família inteira e tal. Então isso eu achei mais interessante e, nossa, muito melhor que do filme anterior, assim. Sim, porque é isso, né? É uma coisa diferente também, porque a gente tem que lembrar que esse filme continua sendo dirigido pelo David Yates, que está na franquia Harry Potter já há muito tempo, né? Desde a Ordem da Fênix. Então, querendo ou não, as pessoas meio que se acostumam com o estilo dele, né? Então, ver que ele deu um passo para fora da caixinha habitual dele é bom, porque, gente, uma hora também a gente cansa de ver sempre, né, o mesmo estilo, a mesma coisa em cena. Eu ia falar que as cenas, você falou que achou que teve poucas cenas de ação, eu achei que foi na medida, porque as cenas são muito boas, as cenas de ação que tem. São com feitiços diferentes, não é aquela coisa que a gente... Tem, obviamente, algumas referências, né? Tipo, Petríficos Totalos ali acontecendo. Tem o Grindelwald e o Dumbledore duelando e o feitiço ficando ligado, mas tem vários feitiços novos diferentes, tipo, prendendo o bruxo na parede, tipo, dando feitiço na cara, tá ligado? Então, tipo, eu acho que tá na medida, assim, sabe? Eu acho que se colocasse mais, acho que ia ficar uma coisa muito, putz, tão exagerando, sabe, pra fazer algum sentido. Então eu achei que ficou na medida e equilibrado ali, porque o filme tem os momentos emocionantes, tem os momentos de ação que você fica tipo, uau, o que tá acontecendo? E tem os momentos de concentração pra você entender o que tá rolando. Então achei que ficou na medida nessa parte da ação, assim, do duelo. E a cena do Credence com o Dumbledore ali na rua é bem legal. É bem legal mesmo. Bem legal. Eu não achei que faltou tanto ação, é mais reconhecer, assim, nossa, os caras conseguiram fazer um filme que parece que para em pé, um filme que se sustenta, mas é um filme muito diferente do que a gente está habituado a ver, porque ele não é ação o tempo inteiro. Sim, né? sim, sim. E, inclusive, essa coisa de uma ação que seja mais realista, embora trate de magia e os feitiços e tal, tipo, eu achei interessante. Os caras arrumaram um jeito de fazer magia num mundo que está muito pautado por uma coisa histórica e política e tal, sim. Então isso foi bacana. Mas uma coisa política e histórica também, que acontece ali, mais político, é a participação do Brasil e do Ministério da Magia do Brasil. Quero saber o que vocês acharam disso. Foi menor do que o que estava, né, anunciado, até porque mudaram o roteiro por conta da pandemia. Mas eu gostei das participações da Maria Fernanda Cândido, especialmente ali, a gente já pode dar spoilers? Sem falar muito do final não, mas pode falar um pouquinho. Né? É que tem ali um momento no final que, né, é meio sim. Copa do Mundo, aí você fica, poxa... Mas esse lance de Copa do Mundo, assim, eu achei muito estranho, sabe? Porque, tipo, no filme é assim, você tá rolando lá uma eleição para ver quem vai ser o novo... mestre, eu não sei qual é a nomenclatura e tal. Chefe Supremo, não é? Chefe Supremo, exato. E aí tem uma coisa de torcida ali, mas é uma coisa de torcida misturado com aquele movimento popular da ascensão do extremismo na Europa e tal. Então, tipo, os brasileiros que estão lá cantando e torcendo para Santos, eles só conseguem falar Santos, eles não falam mais nada em português. Então parece uma coisa muito de uma massa, sabe? Massa zumbificada, assim. Tipo, eu achei isso estranho, como se o brasileiro só soubesse, tipo, ser passional, entendeu? Eu achei que isso acabou acontecendo porque o Brasil teria uma participação maior, né, no filme. Infelizmente o roteiro foi modificado e algumas coisas foram mudadas. Todas as cenas que são ali em Butão, onde tem aquela câmara da magia antiga, ancestral, iria acontecer no Brasil. Então eu acredito que o foco seria diferente, sabe? Eu acho que teria uma participação bem mais significativa, mas eu já esperava, por conta da mudança de roteiro, eu acabei já esperando e tal. E sobre a Maria Fernanda Cândido, eu acho que a participação dela, ela tá deslumbrante ali, né? Ela tem uma participação que não é com muito tempo de tela, mas significativa. Com momentos significativos. Ela tem momentos importantes ali, né? Apesar do pouco tempo de tela. E aí eu senti falta de dar uma aprofundada no Brasil bruxo, mas já esperava. Tipo, isso eu vou ficar assim esperando, torcendo para que saia coisas extras em materiais, livros promocionais, textos, enfim. Mas
no filme fez um pouquinho de falta. Esse lance do... Eu não sabia que ia ser no Brasil em vez de ser no Butão, mas eu gostei das cenas do Butão, porque eu acho que tem a ver também tematicamente, visualmente, sabe? Sim, sim. Uma coisa mais, tipo, olha, pé no chão e refletido, assim, né? Sobre o que significa o impacto no mundo do mundo bruxo, no mundo dos trouxas também. Então, sei lá, eu achei que tem um clima ali que é um clima mais... meio melancólico e meio reflexivo e tal, eu achei que tinha a ver com o Butão. Eu gostei dessa adição, assim, né, dessa substituição, na verdade, porque o Brasil é tropical, né, eu acho que não ia conversar muito o clima, talvez com a temática do filme naquele momento. Um outro momento, talvez acho que seria bom, mas para aquele clima ali de, putz, o populismo ali na Europa ganhando força, o Grindelwald reunindo essa galera, talvez não ia combinar muito, e eu fico curioso para saber como que o Brasil ia encaixar nisso, se assim, as eleições iam acontecer aqui, como que seria isso, sabe? Então acho que, infelizmente, assim, com muito pesar no coração, combinou mais Butão, esse ambiente, com o clima da história. E o Butão tem uma coisa assim de uma ancestralidade, que dialoga com o universo do filme, de uma magia antiga, né? Magias misteriosas. Sim. Tem esse ar Aí tem o cabritinho mágico lá, que é o Tyrion, que é da mitologia chinesa. Alguém veio me dar esporro aí no Instagram, que eu falei que era só um cachorrinho mágico, e ele falou, não, é uma criatura famosa, lendária chinesa e tal, porque é meio isso, né? Você tem a ascensão do nazifascismo, você tem um movimento popular em torno disso, e aí a solução da JK é falar, olha, em vez da gente votar, vamos deixar o bichinho escolher, vai ser muito mais tranquilo, ninguém vai ter que se preocupar com nada disso, o bichinho é muito mais sábio do que a gente. Então, acho, se a gente for comparar com os movimentos políticos em Star Wars, por exemplo, em A Vingança do Sith, pô, é muito mais consistente, muito mais afrontoso, assim, né? Falar, olha só, é assim que as democracias morrem, com aplausos e tudo mais. E aí, no caso do mundo mágico, já é uma coisa assim, putz, a situação tá bem feia e tal, mas vamos deixar aqui o bichinho fofo resolver. Bom, muito bem, sem a gente dar os spoilers aqui, ó, você pode inclusive assistir no Melhor TV, que a gente entrevistou a Maria Fernanda Cândido, ela fala um pouquinho sobre a personagem dela, que a gente pode ver de volta no futuro, porque afinal de contas ali, esse meio do ministério, ele, enfim, é uma personagem que entrou e ela está ali para ficar. Né? Então a gente pode ter não só a volta dela no futuro, mas agora que a gente tem consumado literalmente essa relação, que é uma relação amorosa entre o Dumbledore e o Grindelwald. Que é uma coisa bem interessante, todo mundo especulava e tal, e agora meio que confirmou. E embora tenha mudado um pouco o aspecto aí no final do filme, cara, é consolidado. Então acho que a série vai meio que continuar tratando disso, né? Eu acho assim, eu vou até recapitular um pouco do que você falou ali, que, poxa, o Newt, ele é o protagonista, mas a história acaba indo para outro rumo e ele fica meio como secundário. Eu acho que essa sempre foi a intenção ali, do filme, porque o primeiro filme começa com jornais já mostrando sobre o Grindelwald, os ataques e tal, e foi caminhando até chegar aqui, que é o que acontece nesse terceiro filme. No segundo a gente teve um pouco do passado, né, do Dumbledore com Grindelwald, eles fazendo o pacto de sangue. O leitor de Harry Potter sabe o que se passou ali, né, com a morte da irmã dele, tudo o que aconteceu naquele verão de 1899, e agora a gente tem muita informação disso nesse filme, né? O Dumbledore falando ali, isso acho que pode falar porque tem até em trailer, né? Ele falando que realmente era apaixonado pelo Grindelwald. Então era algo que a gente já sabia internamente, assim, mas agora tá ali, sendo falado, sabe? Olha, e fica claro durante o filme que eles estão explorando uma relação que aconteceu, mas que não foi cicatrizada. Foi algo que marcou muito o Dumbledore, não sei como foi pro Grindelwald, porque dá pra ver que ele é muito manipulador nesse sentido, mas tá sendo aprofundada, tá sendo mostrada, então acho que dá pra esperar mais coisa vindo daí. E eu acho bonita a primeira cena, né? Acho que não vai ser spoiler isso, mas o filme começa com um diálogo, né, entre o Dumbledore e o Grindelwald naquele café. E é uma cena que eu achei bonita, assim, porque ela é muito carregada desses problemas que eles tiveram no passado, desse relacionamento que não foi muito bem resolvido. E assim, gente, a gente não pode negar, por ser Animais Fantásticos, ser um blockbuster, isso acaba sendo uma representação importante, né? Acho que é um passo aí adiante.
que infelizmente, né, vem. Não dá para esperar muito da J.K., mas sim, é um passo importante. É um passo importante, apesar da J.K. Rowling não reconhecer as falas preconceituosas que ela mesma tem, lamentavelmente. Né, mas ter um relacionamento entre dois homens tratados assim com tanta franqueza num filme que é grande, que é feito para toda a família, poxa, isso quebra algumas barreiras, né? Sim, e o que eu achei mais legal é a forma sutil que ele é abordado. Não é uma coisa forçadona ali, sabe? Pra, tipo, ele é sutil, ele tá ali acontecendo com a história e é tratado com naturalidade, né? Naturalidade, ele fala sem, não tem uma solenidade para falar. Isso, natural pra caramba. E a cena, ela é carregada de uma melancolia, é pesada, né? Ao mesmo tempo que você não sabe muito como se sente, você se sente manipulado junto com ele na cena. Pelo menos eu me senti assim, sabe? Ficar tipo, cara, onde esse cara quer chegar, sabe? Onde o Grindelwald quer chegar com esse assunto? Tipo, é bem bacana esse começo. Essa cena é muito carregada de sentimento. Eu achei o filme todo muito melancólico também, se você prestar atenção, embora seja um filme urbano, né? Essa coisa de você filmar ali perto da ponte do Brooklyn, em Nova York, de filmar em Berlim também, as ruas são sempre vazias e fica sempre esse clima meio de pós-guerra, sendo que a guerra nem começou. Então, eu acho que no futuro talvez eles vão entrar aí no mérito da Segunda Guerra Mundial, né? Porque é o que está chegando. Mas eu já vejo um filme assim muito melancólico mesmo nesse sentido e para mim foi um lance interessante. Não esperava um filme desse jeito. E o que me colocou no filme de verdade assim é o personagem do Dan Fogler, que para mim é o mais interessante, porque putz, é onde um arco emocional ali consegue se desenhar de verdade. Porque o arco do Dumbledore com o Grindelwald é meio uma coisa que vai se estender, né? Você não resolve isso no filme, mas essa coisa do cara que é trouxa, e ele tomou um conhecimento do mundo bruxo, e agora ele não sabe se vai ou se fica, e tem uma amada que meio que traiu ele, sabe? Tem um lance ali mais bem desenhado, ele é um puta ator, e ele manda muito bem, alívio cômico perfeito que o filme precisa, junto com a dancinha do escorpião lá, do Newt Scamander, mas eu gosto muito dele, eu acho que esse filme é mais um filme dele, assim, no futuro eu gostaria de ver mais dele também. Também gostaria, porque ele é um personagem muito bem construído, né? Toda a jornada dele de ser jogado ali no mundo bruxo e agora ele realmente tomar a frente, sabe? E o Dan Fogler, ele é um ator muito bom, né? Ele é foda. Eu gosto muito dele e o Jacob, nesse filme, claramente rouba a cena em vários momentos, né? Vários momentos ele rouba a cena ali, ele é um personagem que é como a Lely fala no começo ali, né? Que ele é corajoso, apesar de ser um cara que não tem magia e tá entre a galera que é mágica, é bruxo e é potencialmente perigosa pra ele, isso não amedronta ele. Ele vai lá e faz o que ele acha que é certo, o que ele acredita e traz uma pureza do personagem, assim, que é admirável. Você fica tipo, putz, esse cara é o cara, sabe? Tipo, ele é incrível, ele é muito, muito irado. Olha, isso é incrível, né? Porque é um filme que deveria ter dois protagonistas que são só uns caras secundários, que é o Newt Scamander e o Credence, e você tem vários outros secundários ali que estão nesse plano das malas e tal, que, tipo, na verdade, o que eles estão fazendo talvez nem afete tanto o resultado do filme, e é um filme que existe, ele acontece, embora seja, tipo, um monte de gente fazendo coisas ali que são meio secundárias. Tem um momento do filme que eles falam assim, nossa, a gente passou por tudo isso e voltamos pro ponto de partida. Dumbledore, puta, voltamos, e talvez seja pior ainda. É pior, é. Ou seja, um monte de coisa acontece no filme, sendo que o impacto disso é muito pouco, assim. Sim. E eu acho que é interessante um filme que consiga se sustentar de pé, embora ele seja baseado nessas coisas que são meio, tipo, não existentes, assim. Isso eu acho bem legal. E o filme tem essa autoconsciência, né? Tanto que tem até essa própria piadinha do Dumbledore. Realmente tá até pior. É bom que eles tenham essa Tava bom, aí parece que melhorou, aí piorou. Essa autocrítica. Mas é isso. Com a autocrítica, então, fica aí as nossas... a gente tem que dar as notas, hein? Quantas notas a gente vai dar aqui? Quantos ovos a gente vai dar para Os Segredos de Dumbledore? Bia, começa. Não, vamos começar com nosso convidado, começa né? comigo, o mais suspeito para dar nota. É bom, a gente tem um parâmetro. Se o fã vai dar a nota primeiro... Tá. Pra mim, o máximo é 5? De 1 a 5. Posso dar 6? Como fã eu dou 5. Eu nunca analiso um filme por parâmetros técnicos ou coisas assim. Não mesmo, porque eu acho que é até injusto com o meu público, porque eu construí o Caldeirão Furado sendo um fã, fazendo um trabalho de fã para fã. Então, pra mim, como fã, me agradou muito. Eu tenho algumas ressalvas sobre o filme? Tenho algumas ressalvas, acho que alguns momentos, assim, podia ter sido desenvolvido de uma forma melhor, mais aprofundada, senti falta de algumas coisas,
mas não é alguma coisa que estragou minha experiência, assim, como fã, e que eu saí, tipo, putz, o que aconteceu aqui? Não, eu saí, tipo, caramba, irado, legal, a energia da galera que assistiu junto super positiva, então pra mim é 5. Eu vou de 3 ovos, mas, gente, lembrando que 3 ovos é bom, tá? Não, 3 é bom, 3 é bom, a minha nota também. 3 ovos, né? Que acho que é um filme bom, é um filme sólido, é um filme que corrige, né, as coisas, as confusões, as lerdezas do antecessor, dos Crimes de Grindelwald. Ele tem uma história fechadinha, ele é muito... Eu gostei muito da ambientação política, ambientação de espionagem dele. Eu tenho algumas questões ali, principalmente com o terceiro ato, que eu acho que a forma como o David Yates filma acaba cortando um pouco a emoção né, dos embates que a gente queria tanto ver. Mas, no geral, um filme bom, fiquei muito feliz com o resultado e superou minhas expectativas. É isso aí, eu não esperava nada também, acabei gostando do filme, talvez por caminhos tortos aí, por coisas que, enfim, só existem na minha cabeça, mas são 3 ovos para mim também. Vamos tirar uma média aqui, vai dar uns 3,5, 3,5, 4, certo? O Caco tem mais peso aqui na nota, porque ele está chegando agora, então a média é 4. Com essa média, a gente vai se despedindo aqui, ó. Os Segredos de Dumbledore está aí, e você também participe aí da autocrítica aí do Harry Potter e tal. Diga nos comentários o que você achou, se você já viu o novo filme de Animais Fantásticos.